Palavras que não passam, palavras que libertam, Meus amados irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem a nos falar através da sua santa palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca leste que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino do céu. Quem puder entender, entenda. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós estamos mais uma vez aqui meditando a santa palavra que Deus acabou de nos falar. E esse evangelho proclamado traz uma mensagem muito importante, uma mensagem delicada para o mundo de hoje. Porque tem pessoas que gostam de ouvir Jesus falar. Mas quando Jesus fala que o incomoda, ele não quer escutar. E é justamente o que esse evangelho está nos falando. Quando os fariseus chegam para Jesus e perguntam se é permitido o homem despedir sua mulher por qualquer motivo. Ou seja, se é permitido dar o divórcio. Vejamos. O mundo de hoje está concentrado nessa passagem que os fariseus fazem essa pergunta a Jesus. Uma determinada pessoa casa com outra, um homem casa com uma mulher. Se deu certo, bem, se não deu,
se separa, vai um para o lado, vai o outro para o outro, e ali gerou a separação, se for no casamento religioso. Se for no casamento civil, quer o divórcio. Mas, meu irmão, as coisas, a humanidade não deve agir dessa forma. Por quê? Porque nós temos um Deus para nós prestar conta. A vida que nós vivemos sobre esta terra, ela é passageira. E tudo aquilo que nós temos feito, se for bom, nós vamos achar. Se for ruim, nós vamos ser cobrados. As pessoas vivem numa vida pensando que a vida é essa que nós estamos nela. Se a vida fosse essa que nós estamos passando por ela, ninguém morreria. Ninguém perdia o pai, ninguém perdia a mãe, ninguém perdia o irmão, ninguém perdia o filho, a filha, a mãe. Ou seja, nós perdemos os entes queridos e um dia nós partimos também. Aí, quando tem o divórcio, que vai cada um para o seu lado, à procura de outro, ou à procura de outra, sem pensar tamanho o pecado que está cometendo, que é o pecado do adultério. O adultério, meu irmão, é um pecado grave, é um pecado abominável aos olhos de Deus. Para nós ter uma noção e compreender o que é o adultério, vou citar um exemplo. Um determinado casal vive e a mulher descobre que o seu marido tem um amante. Ela sabe. E mesmo assim, ela vive com ele. Só que aí, o marido está cometendo o adultério com a amante e a sua esposa legítima está cometendo o adultério com ele. Por quê? Porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Então, é como fala a Santa Palavra. Eles já não são dois. Olha, eles já não são dois, mas uma só carne. Quer dizer, eles já são uma só carne diante de Deus na união do sacramento. Quando o marido ou a mulher arruma outro ou arruma outra fora do casamento, ele já dividiu, ele já separou o que Deus tinha unido. É aí onde acontece o adultério. A mulher que está sendo traída, se ela arrumar
um amante, e aquele amante for casado com outra mulher, aquele cidadão está cometendo adultério com a esposa daquele que ela descobriu que tinha um amante. E aquela outra mulher, se souber que ele está tendo um caso com a esposa do outro e ela continuar a mesma vida de casal com ele, ela está cometendo adultério com seu próprio esposo, porque ela também já viu que ele separou o que Deus tem unido. Para nós ver, meu irmão, como o pecado do adultério é grave. Se não me falha a memória, é o 7º mandamento. Não cometerás adultério. Paulo fala na carta aos Efésios, se não me falha a memória, ou aos Hebreus, eu não estou lembrado do capítulo, que o adulterino não entra no reino de Deus. Nós vamos ver como o pecado do adultério é grande. Mais adiante, os fariseus, para importunar, para tentar cada vez mais a Jesus, eles dizem: mas Moisés mandou dar a certidão de divórcio e despedir a mulher. Mas Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Aí é como a gente deve pensar, analisar como era naquela época difícil para os profetas anunciar, para levar a palavra de Deus para aquelas pessoas, para ser, como se diz, sacerdote, mandar numa região daquela, numa comunidade daquela, diante dos reis, dos imperadores, que existia muitos governadores, muitos imperadores que não eram a favor daquilo ou daquelas palavras que Moisés, que Abraão, que Jeremias e Elias anunciavam. Não está escrito, mas às vezes nós chegamos até a pensar que Moisés podia até ter sido forçado pelo um governador, pelo imperador, a assinar a certidão de divórcio. Não está escrito, mas se nós for analisar, como Moisés sabia da lei de Deus, e se fosse da sua livre e espontânea vontade, ele não faria essa certidão. Ele não daria a certidão de divórcio. Ele não aceitaria. Mas a gente chega até a pensar que eles forçaram a Moisés fazer esse ato. Eles foram e forçaram. Que o próprio Jesus falou. Mas não foi assim desde o início. Quer dizer, no início da criação não existia. É a carta
de divórcio ou a certidão do divórcio. Mas Moisés, ele foi obrigado a fazer essa certidão. Aí mais adiante fala: por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Foi o que eu falei há pouco instante. Qual é essa união ilegítima? Às vezes, eu sou casado só no civil. Eu já, como se diz a história, eu já recebi uma certidão de divórcio, já divorciei com aquela mulher que eu convivia e fui conviver com outra. Estou cometendo adultério. Agora, quando você se separa, vamos falar assim bem claro para não deixar dúvida para nossos irmãos. Quando você vive uma vida, vamos dizer assim, sem ser casado, você está numa vida de adultério. Mas quando você se converte, que a vida que você está vivendo com aquela mulher ou com aquele homem não é agradável aos olhos de Deus, e resolve a casar-se no religioso, aí sim você está se transformando. Por quê? Você está saindo de uma vida de adultério para uma vida de casado, ou seja, uma vida de santificação. Você está fazendo o que Deus pede e Deus está unindo você com aquela companheira, com aquela pessoa que você escolheu. E o casamento é um sacramento que, dizemos assim, é uma aliança que eu estou fazendo com Deus. É uma promessa que eu estou fazendo com Deus de ir até um dia que a morte nos separar. De ir um dia até que a morte nos separe. A gente vê que quando uma família, seja assim, o pai ou a mãe se separa, é um abalo para os filhos. Quem sofre é os filhos. E é nesse momento, meu irmão, que a gente que é casado deve pensar se chega em casa, acha a esposa muitas vezes abalada com alguma coisa, se reclamando. Você tem que entender, tem que acolher, muitas vezes tem que aconselhar e não aumentar cada vez mais aquela situação para dizer assim, se gerar uma discussão e nessa discussão chega até a uma separação. Um tem que entender o outro, tem que compreender o outro. A gente é humano. A gente vive
numa vida de altos e baixos. Dias estamos alegres, dias estamos tristes. E a vida de casal é assim. Não é botar para a confusão aumentar. Não. É um entender o que o outro está passando. Se puder ajudar, ajuda. Se não puder, fica calado. É como falava o saudoso Padre Léo. Uma frase que ele falou, que eu achei muito interessante. Que ele disse que a água que amolece a batata é a mesma água que, cozinhando o ovo, ele endurece. Ora, o homem tem que ser aquela batata. Por quê? Porque a mulher às vezes está na razão. A mulher passa a ser o ovo, porque ela está com a razão, ela está com a certeza. Horas já inverte. A mulher passa a ser a batata. O homem passa a ser o ovo. Por quê? Porque ele está com a razão. Ele está falando o que está certo. E afinal, o homem e a mulher no casamento tem que ser igual o café e o açúcar que se mistura na mesma água. É isso que dá sentido à vida. É isso que faz com que um casamento passe a durar muitos e muitos anos sem haver divórcio. Discussão existe. Mentiroso é o casal que diz que não discute. Discute por motivo, seja qual for, mas que um compreenda o outro, que um saiba entender o que é que o outro está passando. E assim vai, como se diz, entre altos e baixos, remando esse barco em alto mar. Ora essa água está calma, ora tem tempestade, ora as ondas estão, como se diz, altas e baixas, atrás de virar a canoa que nós estamos remando. E é nesse momento que o casal tem que estar firme, confiante em Deus, que tudo no final vai dar certo. E a família que vive unida é a família que anda com Cristo. É a família que ora a Cristo. É a família que na hora da situação, quando está ruim, se ajoelha e pede a ajuda a Deus para que o demônio não entre, não ache brecha para fazer a desgraça, que é o que está acontecendo muito, meus irmãos, desse mundão de meu Deus. Muitas famílias, como diz o ditado, descendo de água abaixo, se separando, os filhos se perdendo na droga, a filha para a prostituição. Por quê? Porque o pai e a mãe se desentenderam. E quando o pai e a mãe se desentendem, a família vai para uma destruição. E nós sabemos que a família, ela é a base estrutural da sociedade. A família, ela é uma base firme diante de Deus. Por isso, vamos pedir a Deus muita graça, força, entendimento, para que nunca nos deixe
no nosso lar o demônio entrar. Nunca. Porque se nós deixar uma brecha para ele entrar, a desgraça está feita e aquela união e aquela paz que habitava dentro daquela casa se acaba. Não vamos dar brecha. Na nossa família, só quem pode estar no centro dela é Jesus, o ressuscitado. Amém? Palavras que libertam, palavras